Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal, essa plataforma digital da comunidade raiz de espiritualidade católica, na qual nós aprofundamos o conhecimento da nossa fé, algo muito importante para o cristão. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O silêncio de Deus te incomoda? Isso é uma coisa que incomoda muita gente, porque Deus é silencioso. A tradição javista, que é uma tradição que foi usada para escrever alguns textos do Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É uma tradição que fala de um Deus muito próximo, um Deus que caminha lado a lado com o homem no jardim do Éden, um Deus que aparece para o homem, que se relaciona com o homem como nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros. Então, se você ler os textos dos primeiros capítulos do Gênesis, você vai perceber que o texto da tradição javista, que fala lá de Deus orientando o homem a não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus perguntando depois ao homem por que ele sabe que está nu, Deus tecendo tangas de couro para o homem, tudo isso são textos que vai mostrar que Deus está bem próximo do homem, tendo uma relação cara a cara com ele. Então muita gente gostaria de ter uma relação assim com Deus, de poder vê-lo, de poder tocá-lo, de poder senti-lo. E é exatamente por isso que a idolatria fez parte muito constante da história do povo de Deus lá no Antigo Testamento, que queria um Deus visível, um Deus que pudesse ver, um Deus que pudesse tocar, um Deus que pudesse sentir a presença física dele. A história do bezerro de ouro é um exemplo clássico disso. Os demais povos da antiguidade tinham deuses que eles podiam tocar, deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de barro e assim por diante. Mas o povo judeu acreditava no Deus invisível. E o cristão, que é a continuidade do povo judeu, que o judaísmo é a infância do cristianismo, esse povo também acredita no Deus invisível. A única manifestação física de Deus que tivemos foi Jesus Cristo, que não está mais fisicamente aqui, porque já voltou para a situação de eternidade. Ele esteve pouco tempo fisicamente conosco, mas o tempo que ele esteve fisicamente aqui na Terra, e portanto poucas pessoas tiveram contato físico com Jesus, que é Deus feito homem, entenderam a mensagem que ele trouxe. E uma das mensagens que ele trouxe foi exatamente essa, que Deus se manifesta no silêncio. Deus não é um Deus de espetáculo, não é um Deus de absurdos, não é um Deus de estrondos, mas é um Deus de silêncio. E ele diz, em uma das suas parábolas, dos seus ensinamentos, quando você rezar ao Pai, entra no seu quarto, esconda-se, fique sozinho com Ele, e Deus, que vê no oculto, receberá a sua oração. Você não vai rezar em praça pública para todos verem que você está rezando. Não é essa a comunicação com Deus. Deus habita no silêncio do coração de cada um. Ele deixa isso muito claro. Lá no Antigo Testamento nós temos uma cena clássica disso também, que é muito importante para a gente compreender isso, a relação de Deus com o profeta Elias. Lá no Monte Horebe, Elias está esperando que Deus passe, e Deus fala com ele, fica de prontidão porque o Senhor vai passar. E ele está dentro de uma gruta lá no Monte Horebe. E aí
De repente acontece ali, né, uma tempestade, né, e aí o profeta vai para fora da gruta pensando que é Deus que está passando, mas ele não encontra Deus na tempestade e volta para dentro da gruta. Depois da tempestade vem um terremoto e aí Elias fala, agora é Deus. E sai da gruta novamente, mas não encontra Deus no terremoto. Logo depois, um fogo abrasador. E ele fala, agora é Deus. Mas novamente Deus não estava naquele fogo abrasador. E ele volta para a gruta. E de repente uma brisa suave, quase imperceptível, passa. E o profeta então sai da gruta e exatamente naquela brisa suave, quase imperceptível, é que estava Deus. Então é exatamente isso. Deus se mostra como aquele que é silencioso, que ele passa, não deixa nunca de passar, ou seja, a sua presença é constante, né? A brisa suave é sempre constante. Não há um momento sequer que deixe de ter brisa suave. Por mais que o ar esteja parado, mas a brisa está sempre acontecendo, ou seja, a presença de Deus está sempre aí. Ele é um ser onipresente, mas nós temos que ser sensíveis para perceber isso. Então Deus não está preocupado em fazer espetáculos, em fazer shows, em fazer coisas grandiosas para ser visto, para ser comemorado por todos, mas ele está preocupado em tocar no coração de cada um. E é isso que o homem precisa perceber. Ele precisa perceber que ele tem que abrir o seu coração para que o seu coração possa ser tocado por Deus. Daí a grande necessidade do silêncio interior. Quando vamos falar com Deus, precisamos silenciar o nosso coração para ouvir essa voz silenciosa de Deus, para captar essa brisa suave, porque senão não captaremos nada. Por isso que o Messias não teve entendimento na sua época. Ele era aquela brisa suave, que não queria fazer shows, espetáculos, não queria ser governante de um grande exército, como os homens queriam que ele fosse, os homens pensavam que ele fosse, e mais uma vez, tomando aí as palavras do profeta Isaías, os pensamentos dos homens não são como os pensamentos de Deus, Deus pensa para um lado, o homem pensa para o outro, exatamente porque o pensamento de Deus está muito acima do pensamento humano. Deus pensa de uma forma muito mais ampla e o homem pensa de forma limitada. Muita gente acha que o silêncio de Deus é uma desconsideração de Deus para com o homem, para com a humanidade, para com o mundo inteiro, e não é nada disso. Deus está sempre atento. Deus não é aquele que está arredio a tudo e a todos. Ele se comunica com cada um de nós, mas ele não é o Deus do barulho, da confusão, do espetáculo. Ele é o Deus do silêncio. Nós não podemos achar que o Deus cristão é aquele Deus que Aristóteles concebeu, um motor imóvel que é a causa do movimento do mundo, mas que está de costas para o mundo sem ter relação nenhuma com ele. Não é isso. Aristóteles dizia que Deus era assim. Ele era a causa de tudo, porém, ele não tinha relação nenhuma com aquilo que ele causou. Por isso, ele era surdo aos clamores da humanidade. Esse não é o Deus cristão. O Deus cristão, ele é totalmente atento aos clamores da humanidade. E ele se manifesta. Mas muitas vezes, e talvez na grande maioria das vezes, as pessoas não são sensíveis para perceber
as respostas de Deus. Então, isso é uma questão de prática espiritual. O ser humano precisa, aguçar a sua prática espiritual para encontrar as respostas de Deus em sua vida. E é isso que a gente queria transmitir hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui na Escola de Aprofundamento Doutrinal. Se você gostou, deixe um like aí pra gente, faça sua inscrição no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau.